Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a Paula e hoje eu vou estar ensinando uma receitinha de base de tartelete de chocolate. Lembrando que é só a base de chocolate, não vou fazer recheio, só a base. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é preparar o mise en place. O que é o mise en place? É separar a receita, colocar a receita em ordem antes de colocar a mão na massa de fato. Então vamos para a receita. Nós vamos precisar de 125 gramas de açúcar refinado, 125 gramas de margarina, um ovo inteiro, 250 gramas de farinha de trigo sem fermento, 30 gramas de chocolate em pó e uma pitada de bicarbonato de sódio. Por que eu vou usar o bicarbonato? Então, como eu vou estar usando o Nescau, que é um achocolatado, no final da receita ele não vai deixar essa base com um tom escuro. Para que a base fique com um tom escuro depois de assada, eu preciso estar colocando uma pitada de bicarbonato de sódio. Aí no final da receita, depois dela assada, ela vai ficar com um tom marrom escuro, o tom que eu quero, um tom de chocolate. Talvez você não queira que ela fique com um tom muito forte. Se não quiser, não misture o bicarbonato. Como eu quero que ela fique com um tom mais escuro, eu vou usar o bicarbonato. E aonde eu vou misturar ele? Na farinha de trigo. O que eu vou fazer? É uma pitada. Aqui tem meia colher de bicarbonato de sódio. Eu vou misturar na farinha de trigo. Misturei o bicarbonato na farinha de trigo. Ok. Lembrando que se for usar o cacau 50% ou o cacau 100%, não precisa usar o bicarbonato, porque no final ele já vai ficar com a cor escura. Como eu estou usando achocolatado, que é o Nescau, e poderia também ser o Toddy ou outro, eu estou usando o bicarbonato para ele ficar com um tom escuro no final. Então vamos lá? Colocar a mão na massa? Vamos lá. Numa vasilha, num bowl, o que a gente vai colocar? O açúcar e a margarina. Eu gosto de usar a margarina Qualy. O sabor é outro. Eu já testei com outras margarinas, eu não gostei. A Qualy deixa o sabor muito agradável, bem melhor. O sabor é outro, gente. Então eu indico a margarina Qualy. Se quiser usar manteiga, o sabor é bem melhor, mas a manteiga vai encarecer. Então deixa para usar manteiga na receitinha de base de tartelete salgada que eu vou ensinar para vocês. Mas primeiro eu quero estar ensinando toda a série de base de tartelete doce, gente, porque tem várias. Então vamos lá. Misturei aqui o açúcar refinado com a margarina Qualy. Agora, vou colocar tudo de uma vez. A farinha de trigo, o ovo e o Nescau, o achocolatado. Vamos lá? Ponta dos dedos, colocando a mão na massa, gente. Essa é uma massa muito boa, gente, muito gostosa. Ponta dos dedos. Vamos lá. A gente precisa deixar essa massa homogênea, né? Tá vendo? Quando mistura o Nescau, olha a cor. Fica uma cor clara. Ele não tá com cor de chocolate. E depois de assada, ele vai dar uma realçada. Dá vontade de ficar amassando, igual pizza, mas não pode.
Ó, pode observar que já tá mudando. Já tá ficando uma bolinha, uma massinha. E é isso aqui que a gente precisa. Daqui, já tá mudando a textura, ó. Tá vendo que ficou claro? Por quê? Porque eu usei o Nescau. Se tivesse usando o cacau 50%, a massa seria outra, a cor já ia estar outra. Ia ser outra cor, ia estar mais escura. Vamos ver no final o tom que vai ficar. Eu quero que fique um tom mais escuro de chocolate. Por isso que eu misturei o bicarbonato. Não é que vai ficar com aquele tom preto, mas vai dar uma cor mais de chocolate depois de assado. Vamos lá? Agora, o próximo passo. Aqui a nossa bolinha da base. Misturadinha. Daqui, não pode ficar misturando muito. Daqui, olha só como que ela fica. É muito gostosa, é tipo massinha. Daqui a gente vai misturar. A gente vai misturar não, gente, desculpa. Daqui a gente vai levar pra geladeira. Eu poderia estar colocando num bowl e cobrir com plástico filme, deixar na geladeira por 30 minutos. Mas eu vou colocar no saquinho, esse saquinho de supermercado, vou colocar no saquinho, fechar, levar pra geladeira por 30 minutinhos. Então, gente, vai pra geladeira até daqui a pouco. Gente, a massa já ficou na geladeira 30 minutinhos. Agora é hora de forrar as forminhas. Eu vou usar essas forminhas aqui. Essas forminhas de fundo falso. Essa aqui tem 7,5 cm. Vamos lá. Eu poderia abrir essa massa aqui, jogar farinha, abrir com um rolo, tirar, aí deixar ela numa espessura de uns 2 centímetros mais ou menos e colocar aqui. Mas eu prefiro fazer assim. Pegar aqui e começar apertando do fundo para a lateral. Do fundo para a lateral. Lembrando que a massa não pode ficar muito fina, mas também não pode ficar muito grossa. Como que eu faço? Uma faca, a parte da frente, a parte das costas. O que que eu faço? Vou usar a parte das costas da faca para poder acertar essas beiradas. Poderia usar só a mão também, sem problema. Mais uma. Começa forrando o fundo e vai ajeitando, apertando para as laterais. Fundo e vai ajeitando nas laterais. Posso fazer assim também. Essa aqui ficou um pouquinho grossa. Vou ajeitar mais um pouquinho aqui. Lembrando que essa massa é uma base de tartelete, sabor chocolate. Apertando os fundos para a lateral. Eu vou terminar aqui, gente, mas antes de eu sair,
eu vou mostrar o pulo do gato. Então, depois que a massa foi para a geladeira, ficou 30 minutos, tirei da geladeira, forrei a forminha. Agora, ela vai voltar para a geladeira, vai ficar 10 minutinhos na geladeira. Por quê? A gente quer a massa crocante. Para ela ficar crocante, ela tem que voltar para a geladeira, ficar mais 10 a 15 minutinhos. E nesse tempo que ela vai ficar na geladeira, é o tempo que a gente vai pré-aquecer o forno. O meu forno é um forninho, é um mini forninho turbo, elétrico. Eu deixo em 150 graus. O que eu vou fazer agora? O tempo que essa massa vai para a geladeira, 10 minutinhos, eu vou pré-aquecer o meu forno nesses 10 minutinhos. Antes de ir para a geladeira, o pulo do gato. A gente vai furar. Furar o fundo da massa e a lateral também. A gente fura todo o fundo, tá com cheirinho já de chocolate Nescau. Fura todo o fundo da massa e a lateral, para quando ela for para o forno, ela não inchar. Ela não vai inchar. Então, depois que eu terminar aqui, vai para a geladeira, 10 minutinhos e vou pré-aquecer o forno. Eu vou terminar aqui, gente, de forrar isso tudo aqui. Essa massa aqui não vai dar para isso tudo, mas deve dar para umas 12 bases dessa daqui, 12 forminhas. Eu vou terminar aqui e depois eu volto mostrar para vocês o resultado. Até! Bom, gente, as tarteletes já assaram. Eu deixei 28 minutinhos no forno. Lembrando que o meu forno, eu deixo 150 graus a 160 graus. Deixei por 28 minutos. Mas pode ser, se for nesse forno comum, pode ser 180 graus. 28 minutos. Se você quiser uma base crocante. Essa daqui ficou crocante. Ó. Dá pra ouvir o barulhinho? Crocante. Validade: 48 dias em pote fechado. A validade é 48 dias. Não pode ficar abrindo e fechando o pote. Tem que ser um pote... Colocou no pote? Deixa lá. Só vai tirando à medida que for colocando o recheio. Que a validade é boa, é 48 dias. Isso aqui é um biscoito. É um biscoito crocante, gostoso. E o recheio fica a gosto de vocês. Eu ainda vou fazer uma playlist com recheios de tarteletes. Mas essa é a base de tartelete de chocolate crocante, validade 48 dias em pote fechado. E ela ficou dessa cor porque eu usei Nescau. Eu quis fazer com Nescau para poder mostrar que dá para fazer com Nescau. Nescau é uma coisa que todo mundo tem em casa, né? Se quiser um negócio mais profissional, usa cacau 50% ou 100%, que o sabor não vai mudar muito, vai continuar gostosa do mesmo jeito. Tanto com Nescau, tanto com cacau. Cacau 50%, cacau 100%. Só que a cor vai mudar. A cor feita com cacau 50% ou 100% vai ficar mais escura. Vai ficar uma base mais escura. Então é isso. Se vocês gostaram da receita, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, para toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube notificar vocês. E eu pretendo fazer mais vídeos. E ativa o sininho, né? Dá um like e compartilha. Até a próxima, pessoal!